Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos à nossa Comunhão Espírita de Brasília. Continuamos aqui nos nossos estúdios virtuais, aguardando ansiosos o retorno da nossa querida amiga Flaviana. Estamos nas reflexões desse grande livro psicografado por Chico Xavier, Meditações Diárias, pelo Espírito André Luiz. O capítulo hoje é Chaves Libertadoras. Então, ele vai falar de uma série de coisas que nos acontecem diariamente que nós achamos que é para o nosso prejuízo, mas ele vai botar o contraponto com relação às coisas, aos benefícios que essas questões nos trazem. Ele começa falando do desgosto. Qualquer contratempo aborrece. No entanto, sem desgosto, a conquista de experiência é impraticável. Obstáculo. Todo empeço atrapalha. Sem obstáculo, porém, nenhum de nós consegue efetuar a superação das próprias deficiências. Decepção. Qualquer desilusão incomoda. Como, né, meus amigos? Como incomoda. Todavia, sem decepção, não chegamos a discernir o certo do errado. Enfermidade. Toda doença embaraça. Sem enfermidade, entretanto, é muito difícil consolidar a preservação consciente da própria saúde. Tentação. Qualquer desafio conturba, mas sem tentação nunca se mede a própria resistência. Prejuízo. Todo golpe fere. Sem prejuízo, porém, é quase impossível construir segurança nas relações uns com os outros. Ingratidão. Qualquer insulto à confiança estraga a vida espiritual. No entanto, sem o concurso da ingratidão que nos visite, não saberemos formular equações verdadeiras nas contas de nosso tesouro afetivo. Desencarnação. Toda morte traz dor. Sem a desencarnação, porém, não atingiríamos a renovação precisa, largando processos menos felizes de vivência ou livrando-nos da dificuldade ou livrando-nos da caducidade no terreno das formas. Compreendamos a face disso que não podemos louvar as dificuldades que nos rodeiam, mas é imperioso reconhecer que sem elas eternizaríamos paixões, enganos, desequilíbrios e desacertos, motivo pelo qual será justo interpretá-las por chaves libertadoras que funcionam em nosso espírito, a fim de que nosso espírito se mude para o que deve ser, mudando em si e fora de si tudo aquilo que lhe compete mudar. É o que nós já temos conversado, meus amigos, com vocês ao longo desses poucos capítulos que nós já estamos estudando desse livro. A nossa vida na Terra ela é cercada de provas e de expiações. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos coloca a categoria dos mundos, nos fala primeiro que todos os mundos são habitados, que não é só a Terra que é habitada, e também nos fala das categorias de mundos que existem. Os mundos, os diversos mundos, quais são as categorias? Um dos tipos de mundo é o mundo de provas e expiações, que é o nosso. É o mundo em que o mal ainda supera o bem e que por isso nós temos muitas provas e muitas expiações ainda. Dentre as provas, nós podemos colocar todos esses pontos que ele colocou: o desgosto, os obstáculos, as decepções, as enfermidades, as tentações, os prejuízos, a ingratidão, a morte. Então, todas esses obstáculos aqui que André Luiz nos mostra são chaves libertadoras, são processos indutores do nosso crescimento espiritual, são processos indutores do nosso crescimento intelectual, são chaves libertadoras do homem velho para o homem novo, porque para cada um desses processos, como a gente acabou de ler, nós reagimos de uma forma diferente para justamente superar aquele momento de dor. Então, se nós queimamos o nosso dedo, quando nós encostamos em algo quente, nós queimamos o nosso dedo, ou aonde quer que nós encostamos o nosso corpo naquele objeto quente, nós sabemos, não posso encostar nessa coisa aqui que é quente. É mais ou menos assim, o processo de aprendizado é único em todos os reinos da natureza, inclusive no reino hominal. Só que com diferenciação do grau de aprendizado do grau das provas que nós passamos. Então, todas essas, a decepção, a
ingratidão, esses processos todos que nós passamos, os prejuízos financeiros, as enfermidades, todos esses processos nos ensinam a como sairmos melhor do outro lado. Nós exercitamos, inclusive, a nossa própria inteligência para nos desafogarmos de situações, de provas que recebemos. Então, meus amigos, como ele nos diz aqui, compreendemos que nós não vamos louvar as dificuldades. Ah, eu quero sofrer, ah, eu quero provas e expiações, eu quero passar por. Lógico, não é isso, não é um processo de masoquismo, mas é para que nós compreendamos o objetivo do sofrimento. É isso que ele está nos falando aqui. Que nós compreendamos o porquê que nós sofremos, porquê que às vezes tem épocas de nossas vidas que parece que dá tudo errado, que as situações são bastante difíceis, e aí linkando todos os ensinamentos que nós já tivemos aqui, os processos obsessivos que nós vamos passar eventualmente, porque estamos no mundo de provas e expiações, porque os espíritos, todos nós que habitamos esse planeta, na média, nós somos ainda carregados de orgulho, de egoísmo, e o processo, então, de aprendizado é esse. Vejamos que, como vamos nos livrar do egoísmo se nós não passarmos por um processo doloroso e verificarmos o quanto é bom sermos ajudados. Então, se nós, no momento de dificuldade, passamos por dificuldades, somos ajudados e verificamos que é necessário sermos ajudados, da próxima vez que nós verificarmos alguém em sofrimento, nós vamos ajudar. E isso é um ciclo virtuoso de evolução. Por outro lado, quando não aprendemos com aquela prova que nos é posta, aí nós vamos passar por dificuldades ainda maiores, até que nós aprendamos. Como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o processo evolutivo do ser humano é muito parecido com a escola da Terra. Se nós passamos pelas séries sem reprovar, o processo é difícil, mas é de uma forma que vai ter os momentos de prova, né? Aqueles dias de prova, vai ser mais difícil, porque a gente vai ter que estudar mais, a gente vai ter que se dedicar mais aos estudos. Mas vamos passando de ano a ano, tendo aqueles aprendizados diferentes, provas diferentes. Quando nós reprovamos, o processo é muito pior, porque nós estamos revendo as mesmas coisas, mas muitas vezes, como aquilo é muito difícil para nós não conseguimos passar e tornamos a repetir. Então, prestemos atenção que André Luiz nos traz todos esses esclarecimentos para que nós, conhecedores dos objetivos de estarmos aqui, mudemos a nossa forma de agir, mudemos os nossos pensamentos, nos transformemos para que, como diz aqui, ó, o nosso espírito mude a forma de ver, a forma de fazer, mudando de dentro para fora, para que a gente saia daqui melhor do que chegamos. E aprendamos, de fato, com aquilo, com esses obstáculos, com essas decepções que cercam a nossa vida. André Luiz nos deixa muito claro em todas essas lições. Como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós sabemos que ainda estamos num planeta de provas e expiações, mas temos sim o direito de